E aí, pessoal, tudo bem? Ó, antes de tudo, eu quero me desculpar por não estar mostrando o meu rosto hoje. É que eu tive um pequeno probleminha com a câmera, mas já tratei de trocar, procurar por outra, e nos próximos eu vou estar de volta, tá bem? Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade vetorial instantânea. Bem, é, a partir de agora a gente vai começar a tratar, né, a velocidade como um vetor e como é que a gente vai expressar ela. Vai ser bem parecido, né, com a velocidade escalar, que a gente via ela como ΔS, o famoso ΔS sobre ΔT, né, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo. E agora a gente vai estar tratando ela como velocidade vetorial, atenção para essa notação, né, que é sempre um Vzinho com a setinha em cima, isso é para indicar que é um vetor, a gente está trabalhando com um vetor. Vai ser igual ao deslocamento vetorial também, ao longo do tempo, certo? Como é esse deslocamento vetorial, Amanda? Ó, é basicamente eu traçar um vetor do ponto, se eu saio de um ponto A até um ponto B, é basicamente eu traçar um vetor indo de um até o outro, tá? É basicamente isso. Só que não vai ser qualquer velocidade vetorial. Eu vou tratar agora especificamente da velocidade vetorial instantânea. E qual é a condição para que eu esteja tratando de uma velocidade vetorial instantânea? Eu vou estar trabalhando com um pequeno deslocamento em um curtíssimo instante de tempo. E aí em uma anotação, eu escrevo isso como sendo o ΔT tendendo a zero, certo? Quando o tempo for mínimo, bem pequenininho, eu vou estar trazendo essa velocidade vetorial como uma velocidade vetorial instantânea, tá? Como se fosse daquele curto instante de tempo, tudo bem? Bem exatamente naquele ponto, certo? Só que aí ela vai ter um certo comportamento em trajetórias retilíneas e vai ter um comportamento um pouco diferente em trajetórias curvas. Vamos primeiro ver um comportamento em trajetórias retilíneas. Eu tenho duas situações. Eu vou ter uma situação em que a velocidade é constante e eu vou ter uma situação em que a velocidade é variável. Na velocidade constante, vocês percebem que, em um primeiro instante, eu tenho um vetor que eu chamo de V1, indicando a velocidade, e aí ele tem um certo módulo, ele vai ter uma certa direção e ele vai ter um certo sentido. Já em um instante diferente do inicial, eu vou ter um vetor V2, mas ele vai ter o mesmo módulo, ele vai ter a mesma direção e ele vai ter o mesmo sentido. Já em outro instante, eu vou ter o vetor V3, ele continua com o mesmo módulo, com a mesma direção e com o mesmo sentido. Tudo isso porque a velocidade é constante. E como é uma trajetória retilínea, a direção e o sentido se mantêm, como a velocidade é constante, o módulo também vai se manter, certo? Já quando eu tenho a velocidade variável, em um primeiro instante eu tenho um vetor V1, ele tem uma certa direção, tem um certo sentido e tem um certo módulo. Em um instante diferente, um vetor V2, ele vai ter a mesma direção que o V1, o mesmo sentido que o V1, só que um módulo diferente que o V1. Por quê? Porque a velocidade está variando. E aí a gente está tratando esse V aqui é justamente para indicar a velocidade. Como a gente está indicando a velocidade com esse vetor e a velocidade está variando, o seu módulo também vai variar, certo? Então, em movimentos uniformes, a velocidade, tratando o vetor velocidade, o módulo e a direção e o sentido vão se manter. Já em movimentos uniformemente variados, um movimento variado não precisa ser necessariamente uniformemente variado, a direção vai se manter, o sentido vai se manter, mas o módulo pode ser diferente, certo? Vai ser diferente, na verdade. Agora vamos dar uma olhada em comportamentos, no comportamento em trajetórias curvas. Ó, vai mudar um pouquinho mais. Nessa primeira situação aqui, em que eu tenho uma velocidade constante, eu vou ter apenas o módulo se mantendo, porque a velocidade é constante e aí vai estar diretamente relacionado ao valor da velocidade. Porém, como é curva, vocês percebem que em um primeiro instante ele tem uma certa direção e tem um certo sentido. Em um segundo instante, ele vai ter
outra direção e outro sentido. Num terceiro instante, vai ter outra direção e outro sentido. E depois, outra direção e outro sentido. Ter direção e sentido já é suficiente para eu não considerar nenhum desses vetores iguais, certo? Assim como anteriormente, ó, na situação em uma trajetória retilínea com velocidade variável, ter um módulo diferente já era o suficiente para eu não considerar nenhum desses vetores aqui iguais, certo? Eu só posso considerar igual quando o módulo, a direção e o sentido forem iguais, mas se tiver uma dessas opções diferentes, eu já não posso considerar eles iguais, tudo bem? Já na situação em uma trajetória curva com... Opa, deixa eu apagar. Já em uma situação, em uma trajetória curva e com velocidade variável, aí tudo vai ser diferente, né? Porque aí, em um primeiro instante, eu tenho uma certa velocidade, ou seja, um certo módulo para esse vetor, uma certa direção e um certo sentido. Em um segundo instante, eu vou ter outro módulo, outra direção e outro sentido. Em um terceiro instante, eu vou ter novamente outro módulo, outra direção e outro sentido. E, por fim, outro módulo, outra direção e outro sentido novamente. E se uma dessas opções já era diferente, já era suficiente para eu não considerar nenhum desses vetores iguais, então todas elas sendo diferentes, aí é que eu não posso considerar mesmo, né? Tudo bem? Eu espero que tenha sido suficiente, tenha sido um pouco esclarecedor para vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.